Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Marcos, capítulo 9. A partir do verso 14. Marcos 14, a partir do verso 9. 9 e 14, né? Todos acharam aí? Tem alguns procurando ainda. Vamos ler a palavra. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho possesso de espírito imundo, ou espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vou aguentar vocês? Tragam-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai do menino respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão, que a multidão se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e gritando muito, saiu, deixando o menino como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: o menino morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Vamos orar? Amado Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste dia para louvarmos e engrandecermos o teu nome e também para aprendermos mais sobre a tua palavra. Nós queremos ouvir sua voz, Senhor. Queremos, ó Deus, ouvir as tuas palavras vindo diretamente ao nosso coração. Queremos ser confortados, queremos ser fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus, continue falando conosco através da tua palavra, através desta mensagem. Ó Deus, e que a tua palavra esteja operando, ó Deus, em cada coração, de acordo com cada necessidade, cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Pode se assentar, irmãos. E irmãs, né? Graças a Deus. Sempre é bom, né, nós estarmos na casa de Deus. Né? Eu
Desde que eu me converti, que foi em 96, né? No dia 4 de agosto de 1996, foi o dia que eu fui batizado, junto com meu pai, né? Nós dois fomos batizados no mesmo dia, né? Nós já vimos frequentando a igreja há alguns meses, uns 3 meses, né, antes do batismo, né? Mais ou menos. Não me lembro exatamente o dia que meu pai e eu aceitamos Jesus, mas foi no mesmo dia. Lembro que foi numa quarta-feira, lá em Ferrazópolis, né? Lá nos cultos de libertação, né? Mas não me lembro exatamente qual dia, qual a data, né, que foi. Mas desde esse dia, nós começamos a ser mais assíduos, né, aos cultos e principalmente aos domingos, né? Durante a semana nós também íamos, mas os domingos, o culto de domingo sempre é um culto mais, vamos dizer, especial, né? Porque é o culto que acontece no domingo, né? O domingo para os cristãos é um dia especial, porque foi num domingo que o Senhor Jesus ressuscitou, não é? A briga, há uns 2000 anos atrás, era justamente por causa disso. Os cristãos guardavam o domingo e os judeus guardavam o sábado. E muitos judeus que se converteram ao cristianismo se perguntavam, tem que guardar o sábado ou o domingo, né? Isso para a gente pode ser uma questão muito boba, mas para aquela época isso era muito significativo, né? E até hoje os judeus ainda guardam o sábado como se o sábado fosse o próprio Deus, né? Na verdade eles acreditam, né, que no dia de sábado, né, o dia de sábado é como se o Espírito de Deus viesse até eles. A crença religiosa deles no sábado é muito grande. Nós os cristãos já não temos tanto isso, né? Mas logo no início do cristianismo, o domingo era sagrado, né? No domingo o cristão não fazia nada. Nenhum trabalho além do trabalho da igreja, né? Nada nesse sentido, né? Nada que fosse além do trabalho da igreja. E então hoje, por ser domingo, é um dia especial, né? Que nós estamos aqui louvando a Deus, né? Juntos. Bom, mas o que eu tenho a tratar com vocês, né, a falar com vocês hoje, é a respeito do texto de Marcos, né? E o tema, acho que já deve estar até aí, né? As pessoas da Bíblia são seres humanos como nós somos. Uma coisa que eu aprendi em toda essa caminhada cristã, né, é que, primeira coisa, nós somos seres humanos, né? E as pessoas que nós temos aqui na Bíblia também são seres humanos. Não são super humanos, né? Não são super crentes, super cristãos, não são super pessoas, não são pessoas que são imbatíveis ou pessoas que nunca ficam doentes, pessoas que nunca perderam seu emprego, não são pessoas que nunca ficaram com a sua fé abalada. Ao contrário, as pessoas que nós temos aqui na Bíblia são pessoas exatamente iguais a você e a mim. Tiago mesmo disse isso, né? Lá em Tiago, no capítulo 5, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou para que não chovesse e não choveu. Não é? O que ele quer dizer que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós? Quer dizer que ele ficava apaixonado? Né? Bom, também, né? Mas paixões aqui não é só isso, né? Paixões significa que ele era uma pessoa sujeita às mesmas condições que nós. Ele também ficava doente, ele também tinha crise de fé, e muitas vezes ele também lhe faltava a fé, né? A ponto dele até fugir e ficar lá numa caverna, né? Dizendo, já para minha vida acabou, né? Não tem mais jeito, né? E agora? Só ficou eu. É um exemplo.
Então, olhando para isso, né, eu vejo que a história, toda a história, também a história bíblica, né, ela foi feita por homens e mulheres, por seres humanos, que têm defeitos, que têm problemas, né, que muitas vezes são pessoas que são fortes na fé, inabaláveis, e outros momentos fraquejaram, né? E alguns deles até fizeram coisas horríveis, né? Que se fosse hoje, a gente era capaz até de excluir da igreja, né? De tão horríveis que foram, né? Eu estou acompanhando a minissérie de Davi, do rei Davi, né? Eu achei que é uma minissérie até razoavelmente boa, né? Eu digo com relação à Bíblia, né? Eu estou gostando particularmente, né? Tem coisas que não tem nada a ver, né? Mas a linguagem do cinema é diferente da linguagem escrita, né? Mas uma coisa que eu achei bem interessante é que ali mostra exatamente os conflitos humanos, né? Os problemas das pessoas. Quando a gente lê que Davi adulterou com Batseba, a gente lendo, parece que não teve tanto conflito, tanto problema, né? Mas lá na minissérie, a gente percebe o lado humano, o conflito humano do pecado, o conflito com as pessoas que confiavam, né, umas nas outras e de repente se veem traídas, né, e a postura de Davi como rei e ao mesmo tempo como servo de Deus, e quando ele percebe o que aconteceu, ele fica meio que desolado tentando consertar a situação, né? E todos os escândalos vindo, um escândalo após outro escândalo, né? E a gente não vê tudo isso escrito aqui na Bíblia, né? Mas as relações humanas são assim, né? Um sempre acaba desagradando o outro, né? E o outro fica com raiva, e de repente o outro acha que aquele outro que ficou com raiva não está certo, e aí quer derrubar ele, e quem está sendo vítima daquilo também se sente acuado e quer fazer alguma coisa, né? E eu vejo em tudo isso as relações humanas como são. E conosco não é diferente, né? Nós somos pessoas, temos sentimentos, cada um de nós temos um sentimento, cada um de nós temos um conhecimento, cada um de nós temos uma porção da fé, né? Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. E nós também, dependendo de como as pessoas falam conosco, nós ficamos alegres ou ficamos ressentidos, né? Às vezes nós falamos coisas que a outra pessoa entende mal, né? Isso vai depender muito da maneira como nós falamos, a maneira como nós agimos, né? De repente eu posso ser uma pessoa muito querida para você, mas se chega um dia você me vê e você fica feliz com isso, e de repente eu passo por você e nem te vejo, nem te cumprimento. Essa atitude pode causar em você um sentimento de tristeza, né? Até de desilusão, né? Puxa, eu gosto tanto desse irmão e ele passa por mim e nem fala comigo, né? Como se eu passasse sempre e nunca falasse. Mas a atitude, né? Você interpretou essa atitude de uma maneira que na verdade não foi, né, a intenção, talvez, né? Não digo que isso aconteceu, pode ter acontecido algum dia, né? Estou só citando um exemplo. Porque as coisas vão depender de como as pessoas interpretam umas às outras, né? E aí que geram os conflitos. Os conflitos, né? Um irmão fica com raiva do outro, e o outro fica com raiva que o outro assumiu um cargo que ele queria, e aí esse irmão que queria esse cargo tenta fazer de tudo para tirar esse irmão de lá, porque ele quer assumir, e aí o outro vê, já conta para o pastor, e o pastor tenta acertar as coisas, e aí o pessoal começa a saber e fica aquela situação, né? São conflitos. E isso acontece por quê? Porque as pessoas são seres humanos, né? Eu não estou dizendo que isso é certo, ou que eu estou tentando justificar os erros e os acertos das pessoas. Mas o que eu quero dizer é que toda a história, inclusive a história bíblica, inclusive essa aqui que nós vamos ver, envolve pessoas. E por isso tem coisas certas e tem coisas erradas.
Não que as coisas erradas são aprovadas, mas as coisas erradas são também inevitáveis. E a gente precisa conviver com essas coisas e saber como lidar com isso. As coisas erradas precisam ser corrigidas. E as coisas certas precisam ser aplaudidas, e incentivadas. Onde eu quero chegar com tudo isso? É que aqui nessa história, de Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 até o 29, é um texto que, normalmente, na maioria dos casos, as pregações, os estudos que nós ouvimos, geralmente se baseia no que diz aqui no final do texto, no jejum e na oração. Que esse espírito imundo, essa casta de demônios só sai com oração e com jejum. E até é interessante que esse relato aqui, ele acontece em Mateus, em Marcos e em Lucas. E Lucas não menciona esse negócio do jejum e oração. Eu acho que ele não ouviu isso. E Mateus, ele menciona o jejum e oração, e Marcos também. Lucas não mencionou, por quê? Será que ele... Bom, deixa para lá. O fato é que aqui está escrito oração e jejum. E de fato isso acontece. Mas não é esse o foco que eu quero dar aqui hoje, nessa noite. Então, qual o foco que eu quero dar aqui? Qual é o texto que eu pretendo trabalhar com vocês? Bom, primeiro a gente precisa entender o que estava acontecendo aqui. Se a gente analisar aqui o texto, a gente vai ver o seguinte, que Jesus estava com seus discípulos. Ele chamou 3 deles e foi para o alto de um monte. A gente não sabe que monte era esse, mas é um monte que ficava no norte de Israel, para o lado norte do Mar da Galileia. Sei, talvez fosse o Monte Tabor, Monte Hermon, não sei. Fica lá para o norte, lá para cima. E nesse monte aconteceu um fato que é bastante curioso, e que gera muitas interpretações e muito mistério também. Diz que ali Jesus ficou transfigurado. Mas o que é transfigurado? Como que Jesus ficou transfigurado? Aí eu fui analisar essa palavra transfigurado, ela vem de metamorfose. É a palavra grega, metamorfose. A metamorfose é igual aquela lá do Raul Seixas? Não, não é isso. Metamorfose é uma mudança de forma. Mudança de forma. Então ali Jesus mudou a sua forma. A gente não sabe como, que forma que ele ficou. Mas diz que ele ficou resplandecente. Transfigurado, resplandecente. E os discípulos viram isso e a gente não entende bem como que isso aconteceu. Mas o fato é que a presença de Deus, a glória de Deus estava ali. A glória de Deus estava presente ali. Também não vou entrar nesse assunto. Mas depois disso, Jesus e os discípulos desceram do monte. E aí, eles chegaram até este local. Então aqui, Jesus se aproxima e ele vê que tem uma multidão ali, uma aglomeração de gente ali, e alguns escribas que estavam discutindo, possivelmente com alguns dos discípulos, Então estavam discutindo ali, o texto não diz sobre o que eles estavam discutindo, mas estava tendo uma discussão ali. Pode ser até por causa daquele menino que estava possesso de espírito, E os discípulos tentaram expulsar aquele espírito e não conseguiram. E talvez por isso os escribas estivessem discutindo, Porque logo depois dessa discussão, diz que Jesus chegou, e a multidão, quando viu Jesus, abandonou os escribas e aquela discussão toda e foi até Jesus, E aí Jesus pergunta para eles, por que vocês estão discutindo aí? E aí uma pessoa da multidão, aqui também diz, uma pessoa da multidão, não diz nem o nome desse indivíduo, Uma pessoa da multidão. Quem? Alguém. E aí essa pessoa respondeu. E ele disse no versículo 17, Mestre, trouxe-te meu filho possesso de espírito mudo. E este, onde quer que ele o apanha, o lança por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam.
Então parece que a discussão que estava acontecendo ali era por causa disso. Parece que eles estavam ali discutindo, os escribas junto com os discípulos, e os discípulos tentaram expulsar aquele espírito e não conseguiram, e aquele menino estava ali, naquela situação, e ninguém sabia responder. E o pai menos ainda. E é aqui que começa essa história, que é uma história bem dramática, né? Se você analisar essa história, e você tentar entrar um pouco na pele desses personagens aqui, talvez você consiga sentir um pouco o drama que aquele pai estava sentindo. Porque aqui, nessa época, irmãos, ainda no... É lógico, Jesus veio aqui e Jesus tinha essa autoridade, mas antes de Jesus, ninguém tinha autoridade para expulsar os demônios. Quando uma pessoa ficava endemoniada, não tinha jeito, ou o espírito ia embora sozinho, por vontade própria dele, ou então ficava ali, atormentando o resto da vida. E a gente vê muito disso em muitas pessoas, quando Jesus curava aquelas pessoas eram libertas desses espíritos, né? E por isso as pessoas ficavam admiradas. Quem é esse? Que os espíritos obedecem, né? Porque até essa época, ninguém fazia isso. E aquele pai vendo isso, né? O seu filho daquele jeito, e alguns dizem que isso aqui era o que a gente conhece hoje por epilepsia, mas eu acho que não, porque esse menino diz que ele era um espírito mudo e surdo, então tornava aquele menino surdo e mudo, e uma pessoa com epilepsia não necessariamente fica dessa forma. Né? Isso aí já é a interpretação que as pessoas dão, né? Mas era talvez algum sintoma, poderia ser de algum tipo de doença. Mas o fato é que aquele menino, a doença dele era esse espírito imundo. E o pai daquele menino não conseguia resolver essa situação. Também não diz quanto tempo isso durou. A gente não sabe, mas o que diz aqui é que já faz um bom tempo. Porque no versículo 22, o pai do menino diz o seguinte, que muitas vezes ele é lançado. E no 21 diz que é desde a infância, né? Agora também não diz quantos anos aquele menino tinha nesse dia. Mas desde a infância, ele já passava por isso. E muitas vezes era lançado no fogo, na água, para o matar. Então veja como que esse pai estava tratando dessa situação. Quer dizer, quando o espírito imundo entrava naquele menino e o fazia espumar, né? Cair no fogo, cair na água. E diz aqui que ele ficava definhando, né? Definhando ali. Imagina uma situação dessas, né? E aquele pai não ter condições de ajudar aquele menino. Ele não tem o que fazer. Não importava se ele era rico, se ele tinha muitas posses, ou se era apenas um pobre, né, que não tinha posse alguma. O fato é que ele não tinha condições de ajudar aquele menino. E aí é onde nós começamos a entender como as coisas vão funcionando. Porque a gente entra no primeiro ponto da nossa mensagem, né? Que as pessoas aqui da Bíblia, elas são pessoas que também não conseguem resolver seus problemas sozinhas. Talvez o seu problema não seja esse problema igual desse homem. E não importa se você é rico ou se você é pobre. Se você tem um alto nível na empresa onde você trabalha, ou se você tem um dos cargos considerados mais baixos na empresa. Não importa se você realiza reuniões com diretores, ou se você varre o chão da sua fábrica, da fábrica onde você trabalha. Não importa se você tem altos salários, a ponto de você poder viver em mansões, ou se você tem um salário mínimo, e você constrói a sua casa com tábuas de madeirite. Não importa se você tem dinheiro para comprar um carro, né? 60, 70 mil, 80 ou mais, ou se você tem dinheiro para comprar um carro popular de um preço bem baratinho e ainda em muitas prestações, né?
E às vezes paga até atrasado. Então não importa, tem situações que não adianta você ter dinheiro. Tem situações que não adianta você querer resolver por sua própria força. Tem coisas que você jamais vai conseguir resolver, que eu jamais vou conseguir resolver. Se cai uma pessoa endemoniada, eu jamais vou conseguir tirar aquele demônio se não for pelo nome de Jesus. Porque eu mesmo e você não podemos absolutamente nada. Nós vemos aí esses homens, né, que se dizem, né, grandes homens, homens riquíssimos, aí, né, pela TV. Mas se cair uma pessoa endemoniada na frente deles, eles também não vão poder fazer nada. Quando eles ficam doentes, né, eu tenho uma prima que trabalha no hospital, no Sírio-Libanês. E para lá vão muitos artistas, muitos homens poderosos, ricos, vão para lá. E muitos deles chegam lá e morrem. Por quê? Porque com todo o dinheiro que eles têm, eles não conseguem comprar a saúde deles. Né? Então tem coisas que a gente não consegue resolver. Tem coisas que você não consegue resolver. Né? Ah, eu tenho uma dívida enorme e eu não tenho como pagar. E todo mundo vem cobrando todo dia, todo dia. E você não tem o que fazer. Né? O seu salário não é compatível para quitar a dívida. Fazer um empréstimo também fica difícil. Porque pelo seu salário você não consegue fazer um empréstimo alto para poder pagar. E aí fica essa situação. Né? Ou uma enfermidade que vem e você não consegue resolver e você se sente impotente. Acho que aí está o ponto central dessa mensagem aqui. É quando nós, né, que muitas vezes nos achamos pessoas importantes, superiores às outras, menosprezamos as outras porque temos um certo recurso, né, achamos que o outro não tem valor, mas quando coisas acontecem na nossa vida, a gente se sente impotente, não tem o que fazer. E aí é quando nós entramos no segundo ponto. Que as pessoas da Bíblia também são pessoas que passam por momentos de incredulidade. Né? Mas tem um detalhe, elas não perderam a esperança. É o que nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 24. O que diz aí no versículo 24? Diga alto. Hã? Me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Esse versículo aqui me entregou bastante, né? Porque Jesus estava ali, né? Repreendeu os discípulos porque disse que eles eram incrédulos. E aí, outra coisa também curiosa, né? Jesus chamou os discípulos de incrédulos, né? Raça, geração incrédula. E depois o homem aqui diz, me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, parece que os discípulos e esse homem estavam no mesmo patamar de fé, né? Os dois estava difícil a situação deles, né? Mas, se você ver no versículo 21, diz o seguinte, que Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo sucede isso? Quer dizer, quanto tempo isso acontece? Aí o pai do menino responde, desde a infância. No versículo 22, e muitas vezes, né, o Espírito tem lançado no fogo, na água, para o matar. E aí, este homem diz o seguinte, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então aquele homem, ele, com certeza, ele deve ter ouvido falar a respeito de Jesus, né, de que Jesus tinha essa autoridade para expulsar demônios, para curar, para libertar as pessoas. Mas ao mesmo tempo, ele estava se vendo numa situação tão difícil que ele já não tinha mais muita fé de que a situação ia mudar. É a mesma coisa quando se você refletir na situação que você está hoje, ou talvez até você já tenha feito isso há alguns dias atrás, e você olha para a sua situação hoje, e olha para a sua situação
no passado, olha hoje, e não consegue nem ver o que pode acontecer no futuro. Né? Você não tem perspectiva do futuro, porque você diz, olha, com a situação que eu tenho hoje, o que eu vou esperar do meu futuro? Né? Já faz mais de um ano que eu estou desempregado. E não consigo um emprego. Se eu não conseguir emprego até agora, onde eu vou conseguir um emprego? Né? E aí, outra vez, não importa a sua escolaridade. O desemprego, quando vem, ele encontra qualquer pessoa, pode ser até o presidente de uma empresa. A empresa dele fale e ele fica sem emprego. Sem empresa e sem dinheiro. Né? E com um monte de dívida. E aí você, de acordo com a sua situação, você fala, como eu preciso fazer tanta coisa, mas como que eu vou fazer isso? De que maneira que eu vou fazer? Você olha e você não consegue fazer planos para o futuro. Porque isso mostra uma certa incredulidade. É essa falta de fé que esse homem sentiu. Né? Você olha e diz, puxa vida, já mandei currículo para todas as empresas que eu conhecia, procurei na internet, mandei por e-mail, fui pessoalmente, conversei com as pessoas ali, que são as pessoas certas daquelas empresas, para ver se conseguia algum emprego. Pedi indicações, mas não consigo nada. E aí, isso vai gerando em você um sentimento de impotência. Puxa vida, não posso nada. E as contas chegando, né? As contas vêm chegando, as contas não falham. As contas chegam na data certa. Né? E vai chegando. Daqui a pouco vem ali uma cartinha por baixo da porta. Ou na caixinha do correio. E você abre e você diz, não tenho como acertar isso. Daqui a alguns meses começa a vir cartinha dizendo, sabe o quê? Olha, se você não acertar sua dívida, você vai para o SPC ou para o Serasa. E aí você diz, não tenho como acertar isso. Daqui a pouco chega mais uma, chega mais outra. Aí vem Casas Bahia, vem não sei o quê, né? E várias coisas, né? E você diz, e agora, né? É como no Chapolin, né? Quem poderá me ajudar, né? Você não tem de onde tirar, não tem quem te ajude. É como o Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde vai vir meu socorro? Isso mostra uma certa incredulidade. E aí Jesus diz o seguinte para aquele homem no versículo 23. Ao que respondeu Jesus, se podes? Parece que Jesus ficou assim, peraí, você está perguntando se eu posso? E aí Jesus diz a frase que a gente conhece muito, né? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para o que crê. Então não importa o que você esteja passando. Se você crê, tudo é possível para você. Se eu crer, tudo é possível para mim. Então, para aquele que crê, não existem impossíveis. Para aquele que não crê, tudo é impossível. É impossível conseguir um emprego. É impossível eu receber essa cura. É impossível eu conseguir resolver o processo na justiça. É impossível eu ir lá e mover a mão do juiz para que ele assine logo aqueles papéis. É impossível eu fazer alguma coisa. É impossível eu mesmo aumentar o meu salário. É impossível eu pagar essas contas. Para quem não crê, tudo é impossível. Mas para aquele que crê, a Bíblia diz que tudo é possível. Mas de que forma vai acontecer? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Muitas vezes, a Janine e eu, a gente passava por momentos assim, olha, a gente tem tanto para acertar e não tem de onde tirar. E a gente pensa assim, e agora? Né? Não tem o que fazer. Mas, de algum lugar, aparecia o recurso para acertar aquela dívida, né? Até essa semana mesmo, né? A gente estava lá com um boleto lá, né? Que chegou, o boleto não falha, né? Vem. Não precisa nem crer, mas ele vem mesmo sem a gente crer que ele venha, né? E aí a gente olhou ali e falou, e agora, né? Mas aí essa semana me ligaram de uma faculdade dizendo o seguinte, olha, nós vamos depositar o restante do valor do trabalho que você fez aqui pra gente, né? E aí, amanhã eu vou no banco enfrentar a fila da caixa, né?
Tenho fé que não vai ter fila grande lá, né? Mas tem coisas que a gente fica assim, né? E a gente vê esse homem dizendo o seguinte, olha, muitas vezes tem lançado no fogo para o matar, né? E se podes alguma coisa, me ajuda, tem compaixão de nós. Aí Jesus diz, olha, se pode, tudo é possível que crê. E aí aquele homem diz algo ainda mais incrível, né? Diz aqui no versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Esse exclamou com lágrimas aqui, eu pesquisei o que era isso. Né? Na sua Bíblia deve estar entre colchetes lágrimas aí. Não sei, algumas Bíblias estão assim. Por que está assim? É porque essa palavra, ela traz esse sentido. Não quer dizer que ela está escrito com lágrimas, mas a palavra exclamar significa você gritar com lágrimas, né? É um grito quando você pede socorro, né? É um grito de desespero. As lágrimas caem quando você está os seus sentimentos estão muito fortes, né? E aí ele diz, olha, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Né? E aqui a palavra crer e a palavra incredulidade é a mesma palavra. Só que só muda o prefixo, né? Por exemplo, a palavra normal e a palavra anormal. Quer dizer, o azinho antes do normal muda totalmente o sentido da palavra. E acontece a mesma coisa aqui. A palavra crer no grego é pistis, né? E a palavra incredulidade é apistis. Quer dizer, é o contrário da fé. E aí ele diz, olha, eu creio, mas ao mesmo tempo eu não creio. Né? Eu creio e não creio. Mas me ajuda. Eu acho que o ponto-chave aqui é o me ajuda. Né? Olha, me ajuda nisso. Né? Eu creio, mas ao mesmo tempo eu não creio. Me ajuda nisso para que eu de fato creia. E eu vejo que é isso o que Jesus quer ouvir de nós. Né? E aí nós vamos para o ponto 3, que Jesus, ele sempre ouve as pessoas que se chegam a ele. Porque aquele homem diz, olha, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade. Né? E muitas vezes nós passamos por isso. Nós cremos e ao mesmo tempo não cremos. O pastor chega e ora e diz, olha, você está curado em nome de Jesus. E a gente olha e fala assim, nossa, mas ela ainda está doente. Será que vai ser curado mesmo? Né? Aí alguém fala para nós e fala assim, irmão, olha, creia que Jesus vai te dar um emprego. E você diz, você nem sabe a dificuldade que eu tenho de arrumar emprego. Irmão, olha, Deus vai resolver aquele problema na justiça. E aí você diz, oh, você nem sabe como isso está enrolado. Né? Você crê e não crê ao mesmo tempo. É uma coisa muito estranha, né? E isso acontece comigo também, porque às vezes as pessoas falam para mim, eu falo, eu creio, mas dentro de mim é como se dissesse assim, puxa vida, mas será que vai acontecer mesmo, né? Jesus, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. Mas será que vai mesmo, né? Isso não significa que você é um incrédulo, um perdido, um pecador, miserável, não. Isso é coisa do ser humano. A gente olha, né, quando a pessoa está doente e alguém ora por ela, né, eu já estive algumas vezes, né, doente, e quando alguém orava por mim, a pessoa falava assim, olha, creia que Jesus te curou. Mas eu estava sentindo dor. E eu falava, amém, eu creio. Mas ainda estava sentindo dor. Quer dizer, é um crer meio que não crendo, né? Quer dizer, eu creio, mas eu ainda estou doente. Irmãos, depois que esse homem disse isso, Jesus, ele ordenou aquele espírito para que aquele espírito fosse embora, e aquele menino foi curado. Né? Agora, o que isso quer dizer para nós? E eu já vou encerrar aqui a nossa mensagem. É que a situação que você está passando, e que eu estou passando, talvez sejam situações muito diferentes. Porque os problemas que você passa não são os mesmos problemas que eu passo. Né? E a maneira como você vê os seus problemas
também é diferente da maneira como eu vejo os meus problemas. Para muita gente, de repente aqui, hoje nós, olhando a história desse homem aqui, a gente fala assim, pô, mas como que esse cara teve coragem de falar que tinha falta de fé na frente de Jesus? Jesus está ali na frente dele e ele disse que não tinha fé, tinha incredulidade. Para a gente é fácil falar isso. Para mim é fácil falar para você o seguinte, olha, Jesus te curou. Para mim é fácil dizer para você o seguinte, olha, Jesus vai te dar o emprego, ele vai abrir a porta de emprego para você. Para mim é fácil dizer, olha, você está curado. Mas quando somos nós que passamos pela situação, a gente não acha tão fácil isso. A gente olha no outro, esse irmão, creia, olha, não seja bobo, se falta de fé o quê? Creia. Mas quando é comigo, eu falo, mas meu Deus, e agora? Então, quando é conosco, é diferente. A gente começa a sentir o problema. Mas o que eu quero dizer para você, eu quero resumir isso somente nessas poucas frases. É que não importa o tamanho do problema que você esteja passando. Não importa se você olha para ele, para esse problema, e você não consegue ver a solução. Não importa se você não consegue nem sequer fazer uma projeção da sua vida para o futuro. O que importa é que você está diante de Jesus. E Jesus está dizendo para você o seguinte, olha, se eu posso, você está perguntando se eu posso. E Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. E se você crê, ainda que duvidando, com incredulidade, peça para Jesus te ajudar. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha incredulidade, eu creio que eu vou ser curado, mas eu ainda estou sentindo dor, eu ainda estou doente. Me ajuda nisso. O Senhor jamais nega o pedido dos seus filhos. E você é filho de Deus? Amém? Então você é uma pessoa privilegiada. Eu sou uma pessoa privilegiada, porque mesmo que eu ainda fique titubeando na fé, nós temos um Deus que diz o seguinte, olha, você está perguntando se eu posso? É lógico que eu posso. Porque tudo é possível aquele que crê. Eu gostaria de orar com vocês. Fique de pé, em nome de Jesus. O pastor Cássio vai cantar uma canção. E essa oração vai ser rápida e bem objetiva. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós somos o teu povo. Mesmo sendo o teu povo, passamos por diversos problemas. Muitos problemas eles nos fazem desanimar. Muitos problemas nos fazem perder a nossa fé. Porque a gente, com nossas próprias coisas, a gente não consegue resolver. Mas nós precisamos nos lembrar e nos dar conta de que nós estamos diante do Senhor. E o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Senhor, ajuda na nossa incredulidade. Ajuda na nossa falta de fé. Senhor, mesmo assim nós cremos no Senhor. E nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E nós sabemos que o Senhor tem poder para resolver qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade. E ainda que eu tenha muito dinheiro, ainda que eu tenha, ó Deus, um alto nível social, eu não consigo resolver todos os problemas. E tem coisas que somente o Senhor pode resolver. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade em que muitas vezes nos encontramos. Ó Deus, porque tudo é possível àquele que crê. Portanto, nós queremos crer no Senhor com toda a nossa força, Senhor. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus.